Gratificação para servidores em cargo de comissão é aprovada em segunda discussão na Câmara. Porém, polêmica na sessão girou em torno da inclusão de última hora do benefício para servidores do Legislativo. O projeto foi apresentado pouco antes da votação e alguns vereadores reclamaram que não tiveram acesso ao texto. Polícia Militar fala sobre o fim da cavalaria em Rio Claro. Além da segurança pública, trabalho tinha grande foco na sociedade. Hoje no estúdio vamos falar de dois problemas de saúde que têm afetado muitas pessoas em vários setores da vida: a ansiedade e a síndrome do pânico. Ginástica olímpica muito bem representada. Equipe de Santa Gertrudes conquista 24 medalhas em campeonato que envolveu várias cidades do estado. O Rio Claro Notícias desta terça-feira está só começando. Boa tarde. A Câmara de Vereadores aprovou ontem, em segunda discussão, o projeto de lei que gratifica servidores que ocupam e ocuparam cargos em comissão. Porém, a sessão trouxe mais um item e de última hora. Na segunda discussão, o projeto apresentado pelo prefeito, depois de muita negociação com o Sindicato dos Servidores Municipais, foi aprovado pela maioria dos votos, mas recebeu várias críticas dos vereadores. Se na primeira votação teve 4 posicionamentos contrários, ontem foram 5. O projeto 157 é substitutivo ao 121, apresentado pelo governo passado, e diz respeito ao pagamento de servidores concursados e que prestam serviço em cargos comissionados. O texto veio com base numa indicação do Ministério Público que foi acatada pela Prefeitura. Ficou definido o seguinte: o benefício será calculado na diferença entre quanto recebia o funcionário e quanto ele passou a receber. Por exemplo, o trabalhador que ganhava R$3.000 por mês como concursado e foi para R$5.000 como comissionado, irá receber 10% de abono no aumento, ou seja, calculado sobre os R$2.000 de diferença. E o mais importante, isso será pago só quando ele for exonerado do cargo. Sendo assim, vai terminar o período no cargo de confiança ganhando os mesmos R$5.000. E assim que retornar à posição que prestou concurso, receberá R$3.687. Durante as discussões da elaboração do texto, o Sindicato dos Servidores Municipais fez questão que todos os funcionários concursados que já prestaram serviços em cargos comissionados fossem incluídos na nova lei, independente do período. Com isso, os gastos aos cofres públicos vão ser de pelo menos R$1.600.000 por ano. Ontem, durante a votação aqui na Câmara, uma discussão parecida acabou esquentando os ânimos. Isso porque a mesa diretora apresentou, de última hora, uma emenda que estende aos funcionários do Legislativo que se enquadram nestes requisitos os mesmos benefícios previstos na nova norma. Foi o presidente André Godoy que justificou a emenda apresentada por ele, Pereira e Geraldo Voluntário. A justificativa da emenda é a adequação dos mesmos direitos dos funcionários da Prefeitura para os funcionários da Câmara, aqueles que assumiram cargo em comissão na Prefeitura. O adendo foi posto em discussão na segunda votação e isso acabou irritando alguns parlamentares que afirmaram não ter acesso à mudança antes da sessão. Que antes de vir a plenário ele passasse para todos os vereadores para não chegar... Carol, a emenda é da mesa da Câmara. Então, é da mesa, não é do prefeito. Eu não fiquei sabendo. Desculpa, então, senhor prefeito. Gostaria que a mesa falasse, porque não chegou até ao meu gabinete essa emenda. A emenda foi votada em separado e teve 6 votos contrários. Além da Tucana, Anderson Cristofoletti, Luciano Bom Sucesso, Paulo Guedes, Rogério Guedes e Tiago Japonês também foram contra. E mesmo que o texto tenha sido apresentado assim aos 45 do segundo tempo, também começa a valer junto com a nova lei. Mercado imobiliário aqui no Rio Claro Notícias, toda terça, orientações para você sobre compra, venda, locação, informações importantes. E hoje, Marcos Ruflin está aqui comigo novamente e temos 3 perguntas, pessoas que querem saber casos específicos, né, voltados para dúvidas particulares, mas que com certeza se encaixam aí para muita gente, né, Marcos? Tudo Muitas bem? pessoas têm essas dúvidas, né, Du? Com certeza, com certeza. Isso faz parte aí do cotidiano, né, da moradia e tudo mais. Olha, Maria
do bairro Consolação, Marcos, pergunta o seguinte: ela aluga uma casa e os 30 meses do contrato já acabaram. Estamos renovando, porém, a proprietária quer reajustar em valor superior ao índice do contrato. A proprietária pode fazer isso? Olha, Paulo, poder não pode, né? A pessoa venceu o contrato, ela pode pedir um valor mais acima? Pode pedir um valor mais acima, questão de conversar, de alugar e tal. Mas, legalmente, não dá espaço para subir acima do índice, né? O índice de reajuste que todo ano tem. Nesse caso, venceu 30 meses e ainda tem mais um espaço aí sem o reajuste, sem manter o valor. Atualmente, o mercado não dá espaço para subir. Se é um bom inquilino, no caso é a Dona Maria que está sendo como inquilina. Se ela quer, vale a pena ela bater o pé, porque hoje tem muita casa para alugar, tem muito imóvel para alugar. Então, vale a pena ela bater o pé, a Dona Maria, para manter o mesmo valor. E lembrando que o índice, na verdade, Paulo, está negativo. Então, aplicar índice, aí que vai ter que diminuir o valor, o valor que está pagando hoje. Então, se a proprietária for esperta, ela mantém a inquilina que paga direitinho ali, cobrando mais É um conselho que eu dou, exatamente. Espera o mercado reagir aí. Exatamente, né, dá um melhor, lá na frente, talvez, quem sabe, né, tem um reajuste. Tem um reajuste. Legal. O Carlos, do Jardim Progresso, pode vender a casa ainda financiada? Pode, perfeitamente. Se a pessoa for vender a casa, no caso, o Carlos, se for vender a casa, você pode, se for a dinheiro, o próprio dinheiro vai lá quitar esse financiamento que você já tem, se é o devedor da sua casa. Se for o comprador através de financiamento, vai financiar para comprar sua casa. O saldo, o financiamento da pessoa que está comprando vai quitar o seu financiamento. É coisa de banco com banco, eles se viram lá e quitam isso. Então, pode vender a casa do jeito que está, que realmente dá para fazer tudo isso. Sueli, BNH, ela é fiadora de uma amiga que morreu. Essa amiga morreu. Como ela finaliza esse contrato? Ela é a fiadora. Aí é duro, não? E aí? Perdeu a amiga, né? Perdeu a amiga. Sueli perdeu a amiga, infelizmente. E aí, olha que situação complicada, né? Ela é fiadora, pessoa, e agora, naturalmente, o dono da casa vai querer cobrar alguma multa rescisória dela? Como que funciona isso aí? Se está em andamento, no caso aí a Sueli não comentou se está em andamento, mas se tiver em andamento, talvez vai ter uma multa. De repente tem um proprietário, mas de repente ele dá um desconto pelo fato de ter perdido a inquilina. Mas no fato aí é que ela tem que procurar, dona Sueli, procura o proprietário, a administradora, tal, a imobiliária, para tentar encerrar isso daí, senão a coisa vai acumulando. É o primeiro passo. Vai ter alguma coisa? Talvez tenha aí pendências e tal, porque o fato é que não tem mais a inquilina no local para estar saldando os pagamentos. Então, para encerrar, para não ficar uma coisa maior, é interessante ter o encontro disso daí e tentar encerrar da melhor forma possível, né, Paulo? Eu achei que, havendo a morte do inquilino, o contrato automaticamente já seria extinto, não é assim? Não, por isso que tem um fiador, para exatamente responder nesses momentos, né, não só a falta de pagamento, e sim na ausência. Tá. E tem um fiador para estar sendo acionado. Então precisa ter cuidado, dona Sueli, tá? Vai ao seu encontro lá, vai ao encontro das coisas aí, porque senão a coisa vai acumulando, né, Paulo? Vira bola de neve. Exato. Marcos Kofler, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Paulo. Semana que vem. Até semana que vem. Previsão do tempo agora no Rio Claro Notícias. Terça-feira de ar seco em grande parte do estado, com atenção para as temperaturas em horário de pico, entre 2 e 5 horas da tarde. Isso acontece em toda a região e as nuvens até aumentam no decorrer do dia e pode chover no fim da tarde. À noite, o tempo fica limpo. Por aqui, os termômetros marcam máxima de 30 graus, com mínima de 16. Em Analândia, dia de sol forte também, com máxima de 30 e mínima de 16 graus. Em Santa Gertrudes, tempo seco e muito calor. A máxima chega nos 34 graus, com mínima de 19. A seguir, vamos falar sobre problemas de saúde ligados aí à questão emocional. E também a Polícia Militar conversou conosco a respeito do fim da cavalaria e deu todas as explicações com relação à medida. Agora são 12h42, meio-dia e 42, eu volto já.
A Polícia Militar anunciou o fim da cavalaria na cidade. De acordo com o comando, o policiamento nas ruas deve melhorar e os projetos com as crianças não devem ser interrompidos. Começo do mês pelo quartel do Comando Geral da Polícia Militar, com determinação do 37º Batalhão. Uma melhor produtividade, um custo-benefício muito melhor. A cavalaria ela tem muitas limitações. Você tem um transporte do cavalo, dependendo aonde que vai ser empregado, você tem que levar o cavalo até de caminhão. A hora trabalhada realmente em cima do cavalo é muito menor do que um policial numa viatura de 4 rodas ou em cima de uma moto. Os 7 animais que antes eram utilizados em patrulhamentos e em ocorrências ainda estão na base da Força Tática, recebendo os cuidados necessários para que possam ser transferidos para a capital. Segundo a Polícia Militar, Rio Claro não terá diminuições no efetivo, nem perderá o prédio aqui no bairro do Cervezão. Os policiais serão remanejados para o policiamento motorizado, com motocicletas e viaturas, e o prédio continuará sendo usado pela Companhia de Força Tática. Ali é um prédio, um terreno do município que está sendo feita todo o processo jurídico junto à prefeitura para passar em doação para a Polícia Militar. A Força Tática e o Canil vão continuar lá. Esses homens da cavalaria já foram remanejados e já temos viatura e motos onde eles estão operando. Hoje nós estamos colocando, em média, mais 2 viaturas de força tática por dia, com esse remanejamento. O projeto junto ao DAN, nós vamos ver agora, estudar uma forma para continuar na parte de equitação. O projeto não é só equitação. Existe o projeto da UDAN também com o Canil, essa parceria. Agora, mudando de assunto, comigo aqui o psiquiatra Felipe Nadai, ele que vai falar sobre 2 temas importantes. A questão da ansiedade e a síndrome do pânico. As pessoas têm uma dificuldade até de assumir que tem isso. Mas por quê, né? Tem medo das críticas, não é isso, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Paulo? Tudo bem. É por aí? É bem por aí. Medo do olhar das pessoas, né? Condenatório. Sim, as pessoas, a gente vive uma sociedade cada vez mais ansiosa, mais estressada, com mais responsabilidades e cobranças, se submetendo a extrapolar os nossos limites físicos e mentais, e isso vai gerar ansiedade. O problema é que, quando isso começa a virar um mal-estar psíquico e muitas vezes físico, nós vamos começar a caracterizar isso como um adoecimento mental. E, na ponta final desse adoecimento, quando se cronifica demais essa ansiedade, nós podemos ter a crise de pânico, como você colocou. Então, as pessoas muitas vezes começam um quadro com ansiedade, não procuram ajuda e podem vir a desenvolver o agravamento do quadro, né? Nós até convidamos o Felipe para bater esse papo aqui no Rio Claro Notícias, por causa de um vídeo que, obviamente, ganhou as redes sociais, de um jogador de futebol lá na Austrália. Ele é inglês, mas ele estava participando de uma entrevista na Austrália. O nome dele é Mitchell Austin. Ele teve um ataque de pânico enquanto ele era entrevistado ao vivo em um programa de TV. Vamos ver o vídeo. Deal with the fallout from last season's grand final. Yeah. Especially in those circumstances. Yeah, obviously it was pretty tough. Yeah, obviously we've got to. Sorry. You're right. Oh, we've just lost Mitch, unfortunately there, but I'll head back to you, PK and Virginia, and we'll see what's happening. There goes Mitch. Thanks, Georgie. That's right. We'll look after Mitch. We'll make sure that he's okay. Simplesmente levantou e foi embora. Ele travou no meio da entrevista, surpreendeu ali a apresentadora de esportes, passou inclusive na frente dos outros apresentadores, foi embora, né? E ali depois, né, no Twitter, depois ele comentou, recebeu várias mensagens de apoio, mas ele teve ali um momento de pânico, travou e reagiu. Ele falou que até a reação não foi pensada, né? Não falou vou embora, né? Ele simplesmente fez. É isso aí mesmo? Eu costumo dizer que quem sofre do transtorno do pânico vive de angústias impensadas ou impensáveis, né? A pessoa passa a ter uma série de sintomas físicos, orgânicos, taquicardia, palpitação, falta ao ar, tenta puxar, vê que parece que está tendo um ataque mesmo cardíaco, associado à sudorese, ou seja, transpiração excessiva. Uma série de sintomas podem contemplar isso. E naquele momento a mente
trava. É como se ela vivenciasse essa angústia e não conseguisse pensar em nada além do que esse mal-estar muito grande sentido, né? O racional sai de cena, né? Por exemplo, pessoa que tem medo de avião, né? Por mais que você apresente dados estatísticos que morrer num desastre aéreo é muito mais raro do que de carro, né? A pessoa não consegue pôr matemática na ponta do lápis na hora que dá aquele pânico mesmo, né? Exato. E uma coisa que é preciso de diferenciar é que quando nós temos, no caso como você coloca, um medo de avião, é legal a gente pensar em ansiedade como esse sintoma. É uma angústia, é um medo, uma ansiedade antecipatória de algo que pode acontecer. Se ela está associada a um evento específico, por exemplo, avião, nós temos o que nós chamamos de fobia específica. É um quadro. A crise de pânico ela não vai estar atrelada muitas vezes a um quadro específico. Então, veja, a crise de pânico dentro do avião, ela é uma fobia específica. Agora, a crise de pânico real enquanto ansiedade generalizada, com mal-estar, ela não vem atrelada a nada. Como, por exemplo, estava lá no jornal fazendo e ele travou, né? Ou como, por exemplo, eu posso estar assistindo agora na minha casa o telejornal Rio Claro, notícias e começar a sentir essa angústia no momento em que eu estou descansando e relaxando. E aí eu sinto essa angústia impensada e meu desespero é tão grande que eu preciso procurar o pronto-socorro porque eu acho que eu vou infartar, formiga os dedos, tendo um AVC, alguma coisa, e eu não consigo pensar em outra coisa que não seja pedir socorro, né? Tratar. O tratamento, hoje, ele pode ser muito simples. Quanto mais precocemente essa pessoa pedir ajuda, né? Antigamente, a gente não tinha uma grande gama de medicamentos, até algumas décadas de anos atrás, mas hoje em dia, como que nós entendemos isso? O nosso cérebro, quando está ansioso, algumas partes específicas deles estão hiperestimuladas. É como se você imaginasse células que se ligam como fios elétricos que estão em curto. Elas estão hiperestimuladas, passando muita corrente elétrica e despolarizando ali. A medicação, ela vai entrar, no caso a gente usa muito hoje a classe dos antidepressivos, que atuam especificamente em um neurotransmissor que é a serotonina, aquele bendito neurotransmissor que as mulheres adoram quando comem uma barra de chocolate e sentir aquele bem-estar tranquilão, assim, né? Aquele up, né, que dá. Essa sensação de calma, esse bem-estar que o neurotransmissor dá, né, quando a gente aumenta a concentração com um antidepressivo, vai tratando gradualmente o pânico, para que a pessoa se sinta mais forte e volte a se tornar capaz de trabalhar, de dirigir, de desenvolver as suas funções normais no seu dia a dia. Legal, maravilha. Felipe, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, pelas informações, pelo bate-papo, porque todo mundo está sujeito a passar por esse processo, entrar nesse processo, e aí tem que procurar ajuda sim, porque não é vergonha não, tem que falar, olha, tenho e preciso controlar, não é verdade? É isso aí. Exatamente. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, viu, Paulo? Vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Tem oportunidade de emprego nesta terça-feira no posto de atendimento ao trabalhador para ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, churrasqueiro, confeiteiro, cuidador de idosos domiciliar, eletricista de veículos automotores, gerente do supermercado, motorista de ônibus urbano, promotor de vendas e soldador. Os interessados devem comparecer ao PART, que fica na Avenida 3, número 536, Centro, com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS ativo. Seguindo aí nas oportunidades, a Prefeitura de Limeira abriu concurso público para 26 vagas de nível superior. Os salários variam entre R$ 2.651 e R$ 6.201. As inscrições podem ser feitas pessoalmente aí no posto do Instituto Mais, que fica na Secretaria de Educação. Há isenção da taxa de inscrição para moradores de Limeira que estão desempregados e também para doadores de sangue, desde que a doação tenha sido feita aí entre 2 anos e 1 dia antes da publicação do edital. Não adianta correr agora para doar sangue. Nesses casos, o candidato deve se inscrever de 17 a 19 de outubro, das 9 da manhã às 4 da tarde e no dia 20 de outubro, das 9 da manhã ao meio-dia. O edital completo pode ser consultado nos sites
institutomais.org.br e limeira.sp.gov.br. A seguir, vamos falar aí sobre a ginástica de Santa Gertrudes, que conquistou ótimos resultados num campeonato regional, e também da Black Friday. O PROCON está de olho para saber se os preços estão de um jeito agora e vão surgir falsas promoções na ocasião. Agora são 12h54, eu volto já. Olha que notícia boa aí para o comércio. As vendas do Dia das Crianças subiram e tiveram o melhor desempenho desde 2014, segundo o levantamento da Serasa Experian. Durante a semana da data, entre os dias 5 e 11 de outubro, aumentaram 2,9% essas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com os economistas da Serasa, a recuperação da renda real dos consumidores, proporcionada aí pelo recuo da inflação, a melhora dos níveis de confiança no mercado e a retomada da expansão do crédito com queda nos juros, estimularam esse desempenho do comércio. E outra data positiva para o comércio está chegando, e não é o Natal, é a promoção da Black Friday. Uma campanha que realmente atrai muitos olhares, todo mundo enfeita as lojas, as vitrines e as promoções estão lá estampadas para todo mundo ver. Só que o PROCON está de olho para ver se o preço não vai ser aumentado para um falso desconto depois. O fim de ano está se aproximando e com ele muitas pessoas se preparam para ir às compras. Em novembro, a semana da Black Friday é um dos períodos mais aguardados, porque diversas lojas oferecem produtos com preços muito abaixo do normal, mas muita atenção para não ser pego de surpresa. A Fundação PROCON, ela vem antecedendo aí a semana da Black Friday, ela vem realizando um monitoramento pela internet, né, dos preços que estão sendo divulgados pela internet, fazendo os prints desses preços e dessas propagandas. As reclamações do ano passado chegaram a 2.912, um número 33% menor do que 2015. Dentre os problemas comuns estão a propaganda enganosa, problema na finalização da compra e a famosa metade do dobro. Todas elas situações de transtorno para o consumidor. Já reclamei sim, várias vezes, porque eu acho que independente do que aconteceu, o direito é do consumidor. Sempre pesquisar, sempre olhar sites concorrentes, nunca um site único e sempre estar por dentro daquilo que você quer procurar, né? Ter um foco certinho daquilo que você procura. Os casos são muitos mesmo e para evitar cair no conto do comércio, alguns cuidados devem ser tomados antes da compra, conforme orientação do especialista. É interessante que o consumidor pesquise, né, de forma antecipada, analise os preços e guarde panfletos, salve as telas dos sites ou qualquer outra informação, inclusive contendo as datas, né? Isso é muito importante, para demonstrar a data em que esse preço foi divulgado pela empresa, para que posteriormente verifique se o desconto que será dado na Black Friday está efetivamente sendo aplicado. Mas e se mesmo assim você acabou caindo em um golpe da promoção? O consumidor deve procurar uma unidade do PROCON e registrar uma reclamação, trazer todos os documentos, né, documentos pessoais, inclusive os documentos que dizem respeito à compra que foi realizada, inclusive as propagandas, e registrar essa reclamação junto ao PROCON. E os procedimentos administrativos serão tomados. A ginástica olímpica de Santa Gertrudes conquistou um resultado surpreendente no campeonato realizado em Indaiatuba. Uma geração que promete. Os pezinhos são pequenos e se já é difícil para os grandes se equilibrarem aqui, imagina para estas meninas que não têm nem tamanho. Elas têm de 4 a 12 anos e já são bem habilidosas, mais do que muito adulto. Em alguns momentos, a leveza de fato ajuda, mas nas horas em que a força é necessária, elas também mostram seu potencial. Eu vi as meninas na televisão, eu achei bonito e quis fazer. E você quer ser uma ginasta igual as meninas da televisão? Sim. Todos estes saltos e rodopios são baseados em técnica.
Esta é ensinada pelo professor Edson, que treina a equipe de ginástica de Santa Gertrudes desde 1993. Há alguns anos, pela primeira vez, estas aulas aqui deixaram de existir e agora voltaram com tudo. E têm sido eficientes, já que estas meninas já participaram da terceira etapa da Liga Intermunicipal, que reuniu 300 atletas de diversas cidades. Surpreendeu na trave. A gente estava preocupado muito com a trave de elas caírem. Mesmo a série sendo fraquinha, elas não encontraram dificuldade. E foi aí, a surpresa foi só essa. Mas a capacidade delas a gente sabia que elas tinham. E elas foram bem de verdade, viu? Trouxeram para casa 24 medalhas, uma delas conquistada pela Manu, de 8 anos. Por enquanto, um deles dedicado à ginástica olímpica. Eu me esforcei bastante e eu estava com muito medo. Daí eu me acalmei e fui bem. O que dá um empurrãozinho a estas pequenas é que elas têm em quem se espelhar. Esta aqui é a equipe de 2007 da cidade, a mais forte. Estas meninas voaram longe e alto e agora voltam para ajudar e também ser exemplo. Um projeto de escola a gente iniciou e a gente continuou fazendo isso aí, trabalho, como projeto. E virou uma epidemia e as meninas cresceram muito, elas cresceram demais. A Juliana tem 18 anos de história na ginástica. Chegou a ser aprovada para treinar em Lisboa, mas para ela faltou o que falta para muitas. Por falta de condições financeiras, patrocínio, ajuda também da prefeitura, nós não conseguimos. Porque o Brasil, todo mundo sabe que é só futebol. As dificuldades são visíveis por aqui. De fato, a situação já melhorou no espaço, que é o mesmo, desde quando a Juliana e a Edilane treinavam. Mas ainda falta muita coisa. É preciso improvisar e suar literalmente, já que ventilador também não tem. Principalmente nós, interior, eu acho que está bem esquecido, né? As grandes cidades ainda têm um centro esportivo. Nós ainda está de ladinho, mas tomara que mude isso. E mesmo assim elas não desistem. São lesões, treinos intensos e muitas vezes um pouco de perda da infância. Mas elas garantem que vale a pena. Tanto vale que incentivam os filhos a seguirem os mesmos caminhos. Para mim, o esporte e a música é a base, né? Então, assim, a criança crescendo no esporte, ela vai ser uma pessoa melhor. Sem dúvida nenhuma. Rio Claro Notícias fica por aqui. O esporte continua aí com o Samir Palma, com o Jogo Rápido entrando aí no vestiário. Eu volto amanhã ao vivo, 7h30 da manhã, com o Acorda, sempre contando com você. Até lá.